saudável é aquela que possui todos os nutrientes que nosso organismo precisa. E a busca por mais saúde não se resume apenas em fazer dieta. Especialistas dizem que consiste em ingerir mais frutas, verduras, alimentos ricos em fibras, integrais e beber bastante água. Você já tentou fazer dieta? Já, várias vezes. Sim, já fiz. Já tentei fazer, já. Faço. Não, porque eu levo uma vida saudável, né? Eu pratico esporte, então eu sei mais ou menos o tipo de alimentação, se ela tem que ser balanceada ou não, né? Não. Tentei várias vezes. E qual foi o alimento que você mais sentiu falta? O doce, o refrigerante, né? Então fez bastante falta, assim, que eu gosto bastante. A parte toda de doces, né? Bala, doce, chocolate, bolo. É bem complicado. Não sinto falta. Muito. Do açúcar, o arroz e o pão, para mim, é os principais. Riscos na alimentação é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Valéria Bordim é nutricionista formada pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com pós-graduação em Psicologia e Transtornos Alimentares pela Uniara e concurso de extensão em Fitoterapia pela Concrefito. É capacitada na técnica Comer com Atenção Plena pelo San Diego Center of Mindfulness nos Estados Unidos. Valéria Bordim atuou por mais de 15 anos em indústrias farmacêuticas e na área hospitalar. Seu trabalho atual está ligado à utilização da técnica de meditação plena no Brasil. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook, WhatsApp, Twitter. Envie sua crítica, sua sugestão, a sua pergunta ao nosso convidado. Nós vamos encaminhar a assessoria e certamente ele irá responder a você. O nosso programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos a doutora Valéria Bordim, nutricionista. Muito prazer. Prazer. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber a senhora aqui. Doutora, falar de nutrição hoje em dia, falar de comida, falar de regime, falar de dieta, falar do que pode, o que não pode, parece que cada vez está se falando mais sobre isso. Sim. E cada vez as informações parece que elas vão mudando ou vão se desencontrando. A nutrição, a dieta do brasileiro, principalmente hoje do adolescente, da juventude, como ela está? Está num padrão aceitável perante o mundo? Nós precisamos melhorar? Na verdade, assim, a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa alimentação hoje em dia. Se a gente for pensar que mais de 50% da população do Brasil está acima do peso, e quando a gente olha para o público infantil, né, crianças, a gente já ganhou o segundo lugar em obesidade, o segundo lugar. Essa estatística saiu no final do ano passado, em novembro. O primeiro lugar está a China e a gente já ultrapassou os Estados Unidos. E eu pensei que o primeiro ainda fossem os Estados Unidos. Não, a gente já ganhou. Na obesidade infantil, a gente infelizmente já ganhou, né? E quando você olha para esse público infantil, para a criança, quem é que está gerenciando essa alimentação? É a família, né? Então, é algo que precisa ser verificado no âmbito familiar. Não adianta você só ir lá e pontuar o que está certo, o que está errado para a criança. Olha, isso você deve comer, isso você não pode comer, até porque é um momento muito difícil para eles conseguirem lidar, né, com todos esses produtos industrializados que a mídia lança em cima da criança. É verdade. E aí é muito complicado, porque a maior parte desses produtos industrializados tem um desequilíbrio nutricional muito grande. Então, Desculpe, doutora, mas a senhora fala acima do peso. Existe a diferença entre acima do peso e a obesidade? Sim. Acima do peso, o que seria? A pessoa está quanto por cento acima do peso? Então, assim, a gente tem uma faixa que é o índice de massa corpórea. Então, onde a gente vai ver o peso em relação à altura, né? Então, você, através desse IMC, você vai ter faixas, né? Então, o indivíduo vai se classificar dentro de um patamar de obesidade, dentro de um patamar de sobrepeso e dentro de um patamar de eutrofia. Ou também, no final, um paciente que pode estar abaixo do peso. Então, vai ser uma escala, na verdade, que você fazendo essa configuração do peso com a altura, você vai se classificar. O IMC, ele vai te dar um índice populacional. Então, é um dado apenas, né? Por exemplo, se eu for usar o IMC para uma pessoa que é atleta ou que faz uma academia todos os dias, então ela tem muita massa muscular, ele não é um índice mais adequado. Por quê? Porque eu vou fazer o peso pela altura dele, ele vai estar pesado, né? Então esse peso ele vai cair num patamar de sobrepeso, mas ele tem muito só que ele músculo. Não tem sobrepeso, ele tem músculo, porque o músculo pesa. Então ele, na verdade, é um dado populacional que nos ajuda a ter uma classificação, né? Mas ele sozinho, isolado,
pouco também nos traz. É importante a gente ter um conjunto para avaliar aquele paciente, né? Como que é a alimentação dele, como é que está a composição corporal, né? O quanto é de massa, o quanto que é de gordura. E em cima disso você consegue ter uma visualização melhor do como está a questão nutricional dele. E voltando então ao assunto das crianças aqui, infelizmente o Brasil nesse segundo lugar, a senhora falava que a maioria dos alimentos que as crianças costumam ingerir, eles não têm uma qualidade boa, nutricional, e às vezes é muita coisa que engorda a criança. Na verdade é esse desequilíbrio, porque os produtos industrializados, ou eles vão ter muito sódio, ou muita gordura, ou muito açúcar, né? E isso causa esse desequilíbrio. Porque, na verdade, você vai comer esse tipo de alimento, ele vai inicialmente pode até matar a sua fome, né? Estou com fome, vou lá, pego um salgadinho, pego um chocolate, pego um biscoito recheado. E você vai comendo aquilo, saciará a fome até você fica sem fome, só que falta alguma coisa. Se você começar a observar o seu corpo depois que você come esse tipo de alimento, você percebe que você pode ficar até inchado, né? Assim, um pouco até desconfortável. Ela se sente até mal, se sente até mal e tal. Mas assim, falta alguma coisa, né? Então, algum nutriente ali está faltando. E é isso que o teu corpo está tentando te dizer. Então, até para conduzir melhor esse tipo de atendimento, eu busquei, como profissional, essa linha que é o Mindful Eating, que é uma linha que vai estar levando uma consciência maior para o paciente em relação ao ato de se alimentar. Então, ele vai ser um despertar da consciência alimentar. Então, a gente hoje está muito desconectado, né? Você está muito desconectado de tudo que você está fazendo. A gente está ou com a cabeça lá no passado, talvez remoendo alguma coisa que não foi muito boa, ou a cabeça lá no futuro, pensando o que eu tenho que fazer, os meus problemas e tal. Só que o presente, que é o que você tem de melhor, você não está aqui. Então, quando você está comendo, tua cabeça não está aqui no alimento, né? Isso dizem que não é nada bom, né? Exatamente. Por quê? Porque você não vai passando a mensagem daquilo que você está ingerindo, para o teu organismo poder assimilar melhor. Exatamente. Então, assim, se você está comendo, primeiro, sem você estar com fome, porque você tem que te distrair ou porque você está ansioso por algum motivo. E aí você vai usar o alimento para aplacar um pouco essa ansiedade. Como que você vai se perceber saciado se você está comendo sem fome? Difícil, aí você né? acaba comendo mais. Você acaba comendo mais, né? E todos esses alimentos, voltando agora um pouco para os industrializados e para esses que as crianças acabam consumindo mais, tipo salgadinhos, biscoitos recheados, bolachas de pacotes e tal, eles foram feitos para você consumir dessa maneira. Né? Então, eles vão fazendo com que você consuma cada vez mais. Pode ver, a pipoca é um exemplo clássico disso. A pipoca é ruim? Não, a pipoca feita em casa, com milho, ela é uma opção, ela é carboidrato, né? Só que quando eu vou lá para o cinema, tem muita gordura, enfim, mas vamos supor que não tivesse. Quando você está no cinema e você está comendo pipoca, você come o saco inteiro, quer ele médio. Mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade. Por que será que você faz isso? Porque você não está conectado na comida. Você está conectado na tela do cinema. Você está conectado na ação do filme. Então, isso te desconecta do que você está vivendo aqui. Existe um estudo muito interessante feito por um psicólogo americano que estuda essa forma com que a gente se alimenta. Não está classificando se é boa ou má alimentação, não. Como que a gente come? E ele fez um estudo com a pipoca. Então, ele leva, né, tem as pessoas que vão assistir o filme, ele divide esse grupo em dois. Uma parte tem um saco de pipoca médio e o outro tem um saco de pipoca grande. E ele faz com que essas pessoas, né, ele vai avaliar o quanto que elas vão comer dessa pipoca. Primeiro que a pipoca já é dada, então se é dada, a pessoa já vai comer mais. Né? Isso já é um fato. Já é de graça. E aí ele observa e ele vê que quem ganhou o saco médio, come todo o saco médio. Quem ganhou o saco grande, come todo o saco grande. Será que todo mundo que estava com o saco grande estava com mais fome que com o médio? Não. Né? E o que é mais louco nesse estudo? Ele colocou a pipoca fresca no início do pacote. Então, assim, até metade desse pacote, você tem uma pipoca quentinha que foi feita na hora. Embaixo é pipoca fria, de 3 dias atrás. E as pessoas comeram. A pessoa não rejeita. E ela não Mais rejeitou. uma prova que ela não estava com fome ou com vontade de comer pipoca. Exatamente. Então, se você sabendo disso, né, você tendo essa informação, não estou dizendo para você ir para o cinema e não comer a pipoca, mas compra um saco pequeno, que vai ficar tudo resolvido, você não vai ingerir mais do dobro ou triplo de calorias que você deveria consumir, né, com um saco grande sem sentir prazer, até você estar comendo por comer. Você vai comer a sua pipoca, você vai ficar feliz e não precisa
precisa, né, comer toda aquela outra quantidade que está lá naquele saco. É a história do restaurante que a pessoa vai... Tem o restaurante que você paga por quilo, tem o restaurante que você paga por cabeça. Parece que quando a pessoa vai num rodízio que ela já vai pagar por cabeça, independente do que ela comer, parece que a pessoa come o dobro do que naturalmente ela comeria. Sim, sem dúvida. É isso mesmo, porque tem essa condição da liberação. É a mesma coisa a questão da pipoca. A gente está condicionado a ir para o cinema e comer pipoca, né? Isso é já parece que já está enraizado. Eu estou lá, eu estou comendo, você está comendo, o outro está comendo, todo mundo está mastigando e esse barulho, ele intensifica a gente a comer mais, né? Tem alguns tipos de alimentos que se você comer com a prática do Mindful Eating, você não come mais, ou pelo menos você perde metade da vontade de comer, né? Alimentos, principalmente esses que fazem barulho quando você mastiga. Porque esse barulho rápido é que te dá o prazer em continuar comendo. O cara da batatinha, por exemplo? Por exemplo, a batata. Então você vai lá, você está comendo rápido, estou falando aqui com você, estou comendo rápido, eu não estou conectado e percebendo nem o gosto desse alimento, né, e nem o quanto eu estou comendo. Se eu faço um exercício onde você vai estar conectado com você mesmo, você vai dar uma acalmada, você vai fazer um exercício de respiração. A partir daí você vai começar a observar, a comer esse alimento de uma outra maneira. Daí a gente vai conduzindo o paciente a comer com atenção plena, a sentir o sabor, a cheirar o alimento, até ouvir o barulho que ele faz, né? Perceber isso no teu corpo, colocar ele na boca, sentir a textura, e depois você vai mastigando ele devagar para realmente saborear a comida. Ele perde completamente o gosto. Assim, todo aquele prazer que você tinha em comer um saco inteiro de pipoca, vai embora. Vai embora por quê? Porque você está conectado naquele momento. Então, isso faz muita diferença. É muito mais importante você ter essa relação com o teu corpo, você se perceber desse jeito e você entender o que aquele alimento está fazendo com você, do que eu simplesmente, como uma regra, colocar aqui para você. Uma coisa olha, mecânica, isto não, ou mesmo assim, isto não pode, tá? Isto você não deve comer. Só de eu falar para você que você não deve comer, vai ser a primeira coisa que você vai querer comer. Às vezes você não está nem com vontade, mas se não pode, você já começa a pensar, né? Exatamente. Ah, mas aquele chocolate, mas aquela coisa. Exatamente. Então, eu procuro trabalhar muito isso com o paciente em consultório, né? Eu como de que jeito? Como assim ou como assado, né? Vamos fazer um teste? O que você come de almoço? Olha, eu normalmente como um salgado e um refrigerante. Então, vamos tentar comer uma alimentação que vá te nutrir melhor? Como o seu salgado e o seu refrigerante e se observe. Veja como você se sente. Veja o quanto que essa sua fome foi atendida. Veja o quanto que você consegue produzir depois do almoço. E coma diferente, né? Como um prato tradicional de brasileiro, mais aqui em São Paulo, arroz, feijão, né, uma proteína, uma carne, uma salada variada. Normalmente essa é um prato tradicional do Brasil. O paciente vai, come e aí ele fala assim, nossa, Valéria, me percebi muito diferente, me percebi muito mais saciado, me percebi muito melhor, consegui, né, ter um desempenho melhor até no meu trabalho, por conta disso. Então, eu sempre busco fazer com que esse paciente tenha essa reflexão, mais do que eu estar ditando regras, porque, como você disse, né? Precisa sentir, né? Hoje tem esse alimento que pode, amanhã tem aquele que não pode, muda tudo. O vilão do passado hoje já não é mais vilão. Exatamente. Quem não era vilão passa a ser, porque o exemplo agora que a gente ouve muito aí da história da banha de porco para cozinhar. Exatamente. Né, que era condenada, não faça isso, é horrível. Hoje não, ela é mais saudável do que o óleo refinado. Sim. Quer dizer, as coisas vão mudando. Né? O ovo é clássico também, né? Ovo, exato. Chocolate. Chocolate. Então, você vai descobrindo benefícios de uma composição, de um produto, que vão te trazer bons resultados nutricionais. Em compensação, tem outras coisas ali naquele mesmo produto, como, por exemplo, no chocolate, tem muita gordura, tem muito açúcar. Então, o cacau está presente, o cacau tem o benefício, mas e a quantidade de açúcar e a quantidade de leite integral que vai junto? E aí, quando se passa essa informação, fica muito confuso para a população entender, né? Porque assim, ontem não podia, agora pode. Exemplo, né? A senhora falou leite, agora, essa semana ainda eu li, a história da lactose, né? Parece que virou uma febre agora, Sim. que lactose não pode de jeito nenhum, que não faz bem, que só prejudica. Até que ponto é verdade, doutora? Porque as pessoas, de repente, ingeriam uma dose de lactose e nunca tiveram problema. Aí escuta um negócio desse, nunca mais vou beber leite na minha vida. Sim. Existem linhas de pesquisa que vão
né, dizendo que o ser humano não precisa ingerir o leite porque essa enzima já não está tão disponível para ele a partir de uma idade mais adulta. Em contrapartida, para quem tem realmente uma intolerância à lactose, é aquele que não tem essa enzima para digerir a lactose no intestino. Então, essa lactose fica lá transitando e ele vai ter um desconforto, ele vai ter um inchaço, às vezes uma diarreia, uma prisão de ventre. Então, isso vai modificando essa condição intestinal dele. Então, para essa pessoa, o leite não é indicado. Agora, para outras pessoas que não têm nenhum desconforto, né, não é que ele vai causar esse malefício por conta da lactose. Porque daí existe uma propensão. Exatamente. E existe todo um outro componente nesse leite, existe toda uma outra composição que às vezes pode fazer bem para você e pode não fazer bem para mim, que não necessariamente seja a lactose, né? Então, vai muito na moda. Então, hoje a moda é a dieta sem lactose e a dieta sem glúten, né? Sem glúten, inicialmente, era para o celíaco. O doente celíaco, ele não pode ingerir o glúten, né? Agora, uma outra pessoa que não tem nenhuma intolerância em relação a isso, não tem por que ela evitar, entende? O que é interessante na alimentação é você ter uma variedade, você não ficar só apenas naquele grupo de alimentos. Então, a gente aqui é muito trigo, né? Então, é o pão, é a bolacha, é a massa. Então, você pode variar. Carboidratos tem diversos, né? Acho que é o que a gente tem de uma grande variedade de carboidratos. Então, é importante a gente estar variando. Hoje, a gente tem a tapioca, que antes era muito mais lá do Nordeste. Hoje, ela invadiu aqui o Sul, né? Então, muitas pessoas acabam consumindo a mandioca. A mandioca não é um alimento que tem glúten. Então, você está variando. Agora, se você não tem essa necessidade, se você não tem uma doença que te impeça de consumir, não tem por que você excluir ela totalmente. Então, existem, como eu te falei, linhas de pesquisa que vão por um lado, que vão por um outro, e aí vão te conduzindo, às vezes, nessa dúvida. Mas, se a gente for passar a régua e pensar o que é uma alimentação saudável hoje, simplificando bastante, assim, ao meu ver, é uma alimentação onde você vai ter alimentos que você olha e você sabe que é um alimento, né? Você sabe que é um chuchu, você sabe que é uma banana, você sabe que é uma carne. Frutas, legumes e verdura ainda é o mais indicado. Sim, os grãos integrais, de modo geral, feijão, o grão de bico, lentilha. Então, se você tem uma base nutricional com esses alimentos, né, você já está saindo na frente com isso. E a história de se comer pouco, mas se comer constantemente? Fala, olha, você nunca pode ter um intervalo muito grande entre refeições, que você acaba ficando com fome e você vai comer mais. Sim. Então, aquela história de comer de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, é válida? Então, essa questão do comer fracionado, primeiro, é muito para a questão do metabolismo. Se a gente fica muito tempo sem se alimentar, 6, 8, 10 horas, que isso acontece muitas vezes com as pessoas que saem de manhã com um café preto, e olhe lá, já não comeram, você já dormiu umas 6 horas minimamente, então, quer dizer, a sua última refeição deve ter sido pelo menos há umas 8 horas atrás do começo do seu sono. Aí você vai lá, você dorme mais um tanto, e aí esse período todo você está sem alimento. Aí você continua, você pula o café da manhã, porque o café preto não vai te trazer nenhum nutriente, né, para a tua energia, para que você tenha um desempenho bom de manhã nas tuas atividades. E aí você vai almoçar lá 1, 2 horas. Então, todo esse período que você ficou sem se alimentar faz com que o seu metabolismo ele comece a ficar mais lento, né? Porque o corpo ele quer te deixar vivo, é isso que ele quer. Ele pretende fazer com que você sobreviva bem. Então, ele vai tendo essa possibilidade de trabalhar mais lento, para que você consiga ter aí essa energia para você despender. Aí você dificulta a queima da caloria, é isso? Exatamente. E aí também, se você ficou todo esse tempo sem comer, provavelmente o seu degrau de fome vai estar lá em cima. E você acaba comendo mais. A fome é um ato instintivo, né? Nós somos animais, então a gente tem esse instinto para comer. A fome é o nosso principal indicador. Então, eu tenho que me pautar para comer muito na minha fome. Então, se eu estou com fome, eu como, né? Se eu não estou com fome, será que eu preciso comer? Só que aí tem um outro ponto. Se eu estou tão desconectado assim do meu corpo, da minha alimentação, às vezes você não consegue mais nem se perceber com fome. Você já está tão num outro momento, tão pensando em outras coisas, que esse instinto realmente passou. Então, o que é preciso é resgatar isso novamente, né? Então, fazer com que você volte a ter essa conexão com os seus sinais, volte a perceber a sua fome e, então, coma à medida que a sua fome está surgindo. Então, normalmente, né, a gente fica lá 3, 4 horas e já começa a vir a fome.
né? É que é preciso se observar. Se observe, acordou, tá com fome? Não. Que horas vai vir a fome? Às vezes a fome vem lá por umas 9, 10 horas. Ok. E depois? Depois eu almoço, estou com fome. Aí no final da tarde, onde as pessoas acabam tendo o maior pico de fome. Exato. Né? Por quê? Porque muitas vezes houve todo esse déficit ao longo do dia. Né? Então vai chegar no final da tarde, teu corpo está lá, te avisando. Tá pedindo. Vamos lá, tem que comer, tem que trazer energia para o teu corpo. E se comer, muitas pessoas falam, se você comer devagar ou se você comer pausadamente, você acaba comendo menos, porque nos primeiros 15 minutos é que o cérebro manda a mensagem que está satisfeito. Também procede isso? Sim, exatamente, porque você tem que ter um tempo para você liberar esses hormônios que vão avisando a você que você está ficando saciado. Se você engole a comida, se você não mastiga, além de você estar pulando uma etapa importante do processo digestivo, você não consegue ter essa conexão. Então você vai comer a mais do que você precisa. Aí depois fica com aquela sensação, comi demais. Essa sensação de desconforto após você comer já é um indicador que você ou comeu muito rápido, então às vezes a pessoa pode até ter comido uma porção adequada, mas comeu rápido demais. Ou você comeu a mais do que você precisava. Então você poderia ter comido menos, mais devagar e ficar, né, tranquilo, confortável. A ideia de você terminar uma refeição é você terminar ela confortável. Então, mais uma vez aqui, essa linha do Mindful Eating vai ajudar. Por quê? Porque ela vai fazer com que você tenha essa percepção de como que está a tua fome antes de você comer. De como está a sua fome no meio da refeição. Você para e se observa. Como está meu estômago? Ele já está cheio? Comi o que eu tenho para comer? Né? E aí, no final, se você achar que não é suficiente, você pode até comer um pouco mais. Agora, se você achar que você já está satisfeito, você para. E aí há um grande problema também. A gente foi condicionado a não deixar comida no prato. Desde pequeno. Exato. É muito difícil. Olha, no treinamento que eu fiz... Principalmente quem é de origem europeia, países que vieram de guerra, que sabe que a comida era escassa, a pessoa não pode deixar comida no prato. Então, assim, a gente tem muito isso. E mesmo aqui no Brasil, que a gente não passou por esses processos, a gente escuta muito isso. Não, quando você era pequeno, sua mãe dizia para você, né? Não deixa comer, colocou no prato, tem que comer? Tem que comer. Então, às vezes a criança, ela não está nem com fome. Só que ela está sendo obrigada a comer. E a mãe e o pai insistem. Insistem. Então, à medida que você vai insistindo a ela comer mais, ela vai perdendo essa conexão importante que ela tem. A criança sabe quando ela tem que parar. Ela para, ela fala, estou satisfeita. Não é a mesma coisa de, por exemplo, a criança foi lá, almoçou ou não quis almoçar. Ok, não está com fome? Não. Então, não almoça, pare. Ninguém vai morrer com um prato de comida na frente, de morrer de fome. Só que passa um tanto, essa fome vem. E aí a criança vai beliscar. Aí ela vai no leite, aí ela vai na bolacha. Então espera, né? Pontua os horários com a criança. Isso é importante. Ela tem o horário do almoço, mas ela vai ter o horário do lanche dela. Você não quer almoçar? Ok, então vamos aguardar o seu próximo lanche. Então ela vai esperar essa fome e ela vai comer o lanche dela. Agora, se você libera, então ela não come a comida, então ela pode comer livre a hora que ela quiser, aí ela vai continuar optando por esses outros alimentos ao invés da comida. Então, isso também é muito complicado. Então, é importante você respeitar os seus sinais de fome e saciedade, você entender na hora que você tem que parar e você parar, e você muitas vezes conseguir, aí como adulto, conseguir parar e não comer o que está no teu prato, porque é muito difícil. Pode experimentar. A gente tem essa condição. As pessoas não conseguem. Elas falam, não, mas eu não posso, comida, eu tenho que deixar. Né? Mas isso é um exercício, porque daí você vai ver, olha, eu comi tudo isso, deixei esse tanto, isso eu não preciso. Na próxima vez que você for se alimentar, você vai se alimentar de um outro jeito, você vai colocar um pouco menos e você vai ficar bem. Então, é essa percepção que te coloca também num outro lugar. Percebe? Você tem uma outra condição em relação à alimentação. Quem está gerenciando a sua alimentação é você, não são os outros. E eu sempre comando, porque eu cheguei a ver pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, né, para redução do estômago, e quando eu ia almoçar com essas pessoas, elas preparavam o prato de anos atrás, quando ele era muito gordo, ela era muito gorda e comia aquele volume enorme de comida. E a gente notava que ele estava pondo aquilo no prato, ele não ia ingerir 10% daquele volume. Mas a cabeça dele, ele ainda imaginava ou tinha vontade de ingerir aquele volume. Mas se você trabalha essa conexão com o seu corpo, se você começa a verificar essa condição
você aprende de uma maneira diferente. Você aprende até onde você vai, você aprende o quanto que o teu corpo está pedindo para você comer e você respeita, né? Então, isso é muito importante. É isso muito que falta. A gente está muito preocupado hoje no que comer. Que alimento é bom, se isso é bom, se é ruim, o quanto que eu como disso ou daquilo, mas a gente não está muito preocupado no como a gente come. Né? Nessa distração que a gente tem, comendo na frente da televisão, comendo assistindo um filme, comendo mexendo no celular, mexendo no WhatsApp. Então, onde está a tua cabeça? A tua cabeça está no prato? Não, a tua cabeça está nos outros lugares. Então, como que você quer ter essa conexão e saber até quando você vai parar? E outra coisa que também é muito interessante, as pessoas falam para mim, mas eu gosto muito de comer. Ótimo, eu também gosto, é muito bom, é muito prazeroso comer. E eu gosto de comer um chocolate inteiro. Uma linha só não me basta. Será que depois da segunda linha ou a terceira, você está percebendo o sabor desse chocolate? Não, via de regra não. Dificilmente. É instintivo. Né? É instintivo. Você está indo e você está perdendo essa conexão. Então, perceba-se, no começo da refeição você sente o gosto do alimento. Se a pessoa ainda está um pouquinho conectada, ela vai. Depois, você já ligou o piloto automático e você vai. Você perdeu a conexão. Então, a grande sacada do Mindful Eating é essa. É você estar presente, no momento presente, o tempo todo da tua alimentação. Aí você descobre coisas que você não descobria antes, que você nem percebia. Gostos de alimentos que você não, né? Nossa, eu como isso sempre, mas eu nem percebo desse jeito. Como eu falei de um alimento que não fica tão bom, outros ficam muito bons, né? Então, aí você começa a ter uma outra sensação e realmente ter um prazer efetivo em comer. E aí essa coisa da escolha, aí esse é ruim, esse é bom, aí não vai ter tanto impacto. Porque naturalmente se alimenta melhor e não ganha peso. Exatamente. Fica mais saudável, emagrece e faz disso uma coisa prazerosa. Né? Exatamente. Isso que é o principal. Exatamente. Porque fala em regime, parece que tem aquela neurose. Regime, dieta? Não me fala de dieta, não consigo. Já tentei, não consegui. Porque é algo muito restritivo. A vida da gente está envolta em alimentos. Pode perceber, qualquer relação que você vai ter, um encontro com os amigos, tem alimento envolvido. Uma festa, tem. Né? Um churrasco, uma pizza. Então, quando eu começo a excluir vários alimentos da minha lista, eu começo também a ter dificuldades nessa questão de me relacionar. Porque eu já não posso ir ali, porque hoje eu eu estou de dieta. E aquela história, né, doutora? Ninguém convida a gente para um rodízio de salada. Não, é verdade. Ou é rodízio de pizza, ou é de carne. Ninguém vai para uma comida saudável. Sim. Doutora, queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui. Eu é que agradeço a participação. E queria colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que a senhora queira passar para o nosso telespectador. Por favor, pode ficar à vontade. Ok. Essa linha que eu comentei aqui do Mindful Eating é uma linha bastante interessante. Nós temos workshops para trabalhar todas essas técnicas voltadas a essa alimentação com prazer, essa alimentação com a conexão com os seus sinais internos, que vão acontecer ao longo desse ano. Eu posso deixar aqui o meu site, o telefone, o meu e-mail. Então, o meu site é www.vbnutri.com.br, o e-mail vbnutri@hotmail.com e o telefone 011 aqui em São Paulo, 2389-1500. Doutora, muito obrigado. Foi um prazer receber a senhora aqui. Muito obrigada. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.